mas não tem por que eu não fazer isso, já apresentar para vocês, porque é o que a gente vai seguir nesse início aqui, depois a gente cai para as perguntas. Então, a ideia é a gente rever esse tema, né? Então, olhar bastante aqui. Então, deixa eu ir lá para o começo, estava lá no fim. Então, vamos lá. Imagino que todos devam estar vendo a apresentação aqui, só eu que não enxergo todo mundo aqui. Tá? Então, qualquer coisa vocês vão sinalizando para mim. Eu disponibilizei lá no início do nosso chat, tem um linkzinho ali, que é para é como se fosse uma lousa em branco, para qualquer um que quiser colocar qualquer nota, e depois eu posso salvar isso, ele vira um PDF como uma one page, e daí a gente pode mandar para todo mundo com anotações, aquilo que vocês, durante o que a gente for falando, for aparecendo, né, para vocês, a gente vai conversando aqui e vai anotando por lá, tá bom? Ele fica compartilhado para todo mundo, acho que todo mundo consegue editar. Pelo menos essa era a conversa virtual entre eu e o Mitch antes de eu começar a reunião, né? Então, vamos lá. Então, recuperando um pouquinho do que o Luiz colocou, deixa eu pegar aqui. Isso. A comuna é um dos temas fundamentais aí do nosso ciclo básico, né? E ela é fundamental, primeiro, porque ela é a continuação de todo o processo que vem do início das revoluções burguesas lá em 1789, quando a burguesia, junto com o proletariado, porque até então se vivia sob o regime feudal, faz a revolução, derruba o Estado feudal e inaugura um outro modo de produção no mundo, que é o modo de produção capitalista, e estabelece pela primeira vez essa relação entre trabalhadores e burgueses, entre oprimidos e opressores, com o formato no qual a gente vive até hoje, né? Então, ela recupera desde 1789, dos processos de 1789, até o seu desenrolar em na década de 40 do século XIX, 1848, até 53, tudo que nós vimos na primeira etapa do nosso ciclo de formação sobre o manifesto do Partido Comunista, as revoluções da década de 40 do século XIX, que colocam pela primeira vez em choque o proletariado com os limites da burguesia, então, que já mostra pela primeira vez o seu papel contra-revolucionário para o desenvolvimento da humanidade. Então, naquele momento, ela começa a escancarar os seus limites, né, até onde ela iria e até onde ela não iria mais, e qual as relações de fato que iriam se desenrolar entre burgueses e proletários, e que a gente coloca até hoje. A partir de então, vem a comuna, é como se fosse o segundo grande episódio dessa história, em que pese tudo que nós vimos lá na primeira etapa. Ela é tão importante porque ela é a primeira, ela é o primeiro exemplo de uma revolução que coloca na história da sociedade o proletariado no comando do Estado, embora muito limitado. É a comuna, é dentro de Paris, mas ela coloca o controle do Estado do Estado na França, e coloca
um duplo poder pela primeira vez dentro daquele território, a classe trabalhadora, o proletariado, como protagonista da Revolução. Então, pela primeira vez, esse choque tem uma outra dimensão. Ele não vai, o poder não vai diretamente para as mãos da burguesia ou de algum setor dela, com a monarquia, por exemplo, como aconteceu em alguns processos durante o século XIX, depois das revoluções aí, burguesas lá do início do século XIX. Então, por isso ela é tão importante para nós. Esse processo é um processo que é completamente apagado dentro da história mais formal, não à toa pela importância dele. Ele é completamente... Se vocês fizerem uma pesquisa para entender, por exemplo, guerras franco-prussianas, que é exatamente o motivador da Comuna diretamente. Ele vai falar sobre a unificação da Alemanha, ele vai falar sobre as diferenças entre França e Alemanha, dividida e Prússia, principalmente, que era o estado mais pesado do que iria virar a Alemanha depois, né? Fala sobre Bismarck, mas fala sobre o Napoleão III, Luiz Bonaparte, mas não fala nada sobre a Comuna de Paris. Zero, niente. É como se não tivesse existido. E isso tem um motivo para ser assim, né? Tem um motivo de que a história não é para contar a nossa história, é para contar a história de quem está acima de quem está no poder diretamente do Estado, né? A história como a gente conhece. Então, é importantíssimo que a gente se encontre para discutir esse tema, porque a Comuna de Paris é algo que você não vai encontrar se não for com pessoas militantes, com militantes revolucionários. Você praticamente não vai encontrar em lugar nenhum alguém que discuta esse tema com seriedade, salvo raros casos de alguns historiadores que são mais ligados à esquerda e aos revolucionários mesmo, né? No mundo, o resto do povo normalmente passa, né, o resto da história oficial, da historiografia oficial, passa ao largo dessa revolução, que é muito importante. Começando ela aqui, a primeira coisa que a gente pode dizer é que, assim, e recuperando um pouquinho do último texto, o Marx e o Engels, eles acertaram na bica, acertaram bem na janelinha do padre, quando eles, da igreja, quando eles elaboraram o manifesto do Partido Comunista naquela época, para a Liga dos Comunistas. Mas havia algo, naquele momento em que foi elaborado o Manifesto Comunista, que não era claro. E o que não era claro naquela época? Era muito claro e necessário, ou, claro, talvez não seja a palavra mais correta, era muito explícito naquela época que a classe trabalhadora, o proletariado e a burguesia tinham posições completamente diferentes dentro do novo Estado que surgia. Era absolutamente explícito que era necessário que, para continuar havendo o processo de revolução social que libertasse as pessoas, o homem, da exploração de outro homem, que viesse um mundo comunista, que a revolução continuasse, que aqueles processos revolucionários fossem levados a cabo de fato, e fossem levados a cabo para além dos interesses e das aspirações da burguesia que nascia como controladora do Estado.
Mas tinha uma coisa que não era absolutamente clara. Quais seriam as tarefas que o proletariado teria que cumprir para que, de fato, esse processo chegasse e fosse levado a cabo. Né? Então, era absolutamente necessário que o proletariado dominasse os meios de produção, que fosse a classe trabalhadora que controlasse os meios de produção e que distribuísse o produto dessa produção, que desse sentido à produção do homem. Mas não era claro como deveria ser feito isso, quais seriam as etapas, o que iria acontecer, como fazer para se apoderar dessa máquina, inclusive como entender que o problema não eram os novos meios de produção, e sim a posição que setores sociais tinham em volta dele. Né? E aí, depois que conseguisse chegar ao poder de fato, o que fazer com esse poder? Eu estou tomando aqui acho que vocês conseguem me ver, eu estou tomando aqui um líquido aqui, mas é refrigerante, tá? Só para não secar a garganta. Então, e o que fazer com ela quando tivesse efetivamente com o controle do Estado, dos meios de produção nas mãos, o que fazer com ele? Qual seria o próximo passo? E somente depois de todo aquele tempo que começa a ficar claro isso, quando as enormes contradições daquele período desembocam na Comuna de Paris, né, 23 anos depois do manifesto, e aponta esse caminho para as tarefas efetivas do proletariado para chegar ao poder. O próprio processo de chegada ao poder do proletariado na comuna não é algo linear, não é algo consciente, não é algo que foi... O Trotsky escreve sobre isso depois, se eu não me engano, tem no material de preparação que vocês leram. Né? Então, o proletariado não era 100% consciente do que teria que fazer para chegar até lá e qual o seu papel, quais eram as suas responsabilidades nesse caminho. Então, a comuna e o processo de chegada dela é desigual e combinado. Esse é um tema que a gente vai ver para frente, mas ele impõe a classe, ele impõe ao proletariado parte das suas tarefas, e ali começa a ficar claro. Então, um pouco isso. Né? Então, por isso ela vai virar um tema de debate para os próximos 100 anos subsequentes, depois da Comuna. Então, se a gente pegar Trotsky, Lenin, Trotsky, depois mais contemporâneos a nós, Moreno, tantos outros teóricos que estão no nosso campo, e inclusive teóricos que estão no nosso campo peronomútil desde aquela época. Então, se você pega lá, porque não fomos só nós que aprendemos lições com a Comuna de Paris. Teve gente que fez um balanço completamente diferente desse processo. Por exemplo, obrigado. Por exemplo, pega Bernstein da vida, pega Kautsky, faz um balanço completamente diferente desses processos, embora estivesse no mesmo campo. Por isso, lógico, não é nosso tema estudar os erros nesse sentido aqui, mas para mostrar que a comuna, espalhou lições para todos os lados. Né? Então, um pouco isso. E aí, recuperando um pedacinho do que o Luiz colocou no início, ela coloca lições
que depois vão servir para 1905, o ensaio geral na Rússia, 1905-7, né, que é o ensaio geral na Rússia. O Lenin começa a fazer, Marx e Engels vão tirando lições do processo da Comuna, na segunda metade, no final dos anos do século XIX. O Lenin vai fazer uma série de balanços a partir do que ele conseguiu ler e acompanhar desse processo. Isso é determinante para a maneira e para o tipo de organização que ele começa a defender lá em 1902-03, no POSDR, no Partido Operário Socialista Democrático da Rússia, né, que vai levar a cisão, que vai levar ao surgimento dos bolcheviques. Né, então, e diretamente nos processos de 1905, 1907, 1917, e se a gente pegar e for criterioso, até hoje está nos dando lições. Não à toa a gente está voltando 150 anos atrás para ler e para estudar sobre esse processo. Né? Então, o que nós vamos ver hoje, basicamente? História da Comuna. Né? Então, como ela surgiu, como é que a gente brinca? Hoje em dia tem meme que fala sobre isso, né? Então, utilizando o meme aí, o que ela come, como ela vive, da onde ela vem, como se reproduz, né? Suas principais medidas, né? Seus principais erros e as principais lições que elas deixam e que a gente conseguir capturar aqui. Porque, como toda etapa do que a gente fizer, toda vez que a gente reler esse processo com olhos melhores do que a gente tem nesse momento em que a gente está discutindo agora, a gente vai descobrir novas e melhores lições desse processo para continuar a nossa luta aí revolucionária. Então, indo diretamente ao que foi a Comuna, então, depois da metade do século XIX ali, enormes contradições entre o que envolviam tanto a unificação burguesa do Estado alemão com Bismarck e as contradições que existiam no Estado do Luiz Bonaparte, né, do Napoleão III, né, então, que tinham a ver muito com o descontentamento também de uma parte da burguesia que apoiava o Estado do Napoleão III na França, que vivia uma crise final, uma crise terminal na sua justificativa para existir. Então, lembrando que ele é um dos motivos pelo qual a gente cita o termo bonapartismo hoje, por exemplo, vem dele. Então, um Estado que tinha um governo muito em crise, vai a uma guerra com o Estado prussiano, e uma guerra completamente suicida do ponto de vista político-militar, em que o Estado francês é derrotado, o Estado francês burguês é derrotado de todas as formas. Então, naquele momento, durante o 18 de março ali, durante março de 71, o exército prussiano, que era melhor, mais bem armado, mais bem equipado, maior do que o exército francês, já tinha encurralado completamente o exército francês, né? E tinha capturado, inclusive, o próprio Luiz Bonaparte na guerra, né? Então,
dezenas, centenas de milhares de proletários tinham morrido na guerra, né? A França ficou completamente sitiada. Então, nesse processo, o governo do Estado francês, que estava governado por um cara chamado Thiers, né? Então ele se manda para Versalhes. Então toda a turma da burguesia se manda para Versalhes, porque já entendia que iria perder a guerra, e começa a trabalhar na assinatura de um armistício, uma declaração de paz, que na prática iria impor aos trabalhadores da cidade e do campo, aos proletários, tanto das áreas rurais na França, quanto os proletários industriais dentro da França, condições pesadíssimas, mais pesadas ainda, devido do que eles já viviam. Então, a derrota na guerra, assinada nos termos que a burguesia estava ciente e de acordo para assinar, nos seus acordos, levaria à destruição física pela fome, pela dificuldade, pela tragédia social, mais algumas centenas de milhares de trabalhadores, muito mais gente. E aí, os trabalhadores nesse momento, porque nesse processo de derrota até então, a burguesia não teve jeito, teve que armar praticamente a sociedade francesa inteira para lutar, porque tinham perdido 200 mil soldados no fronte na guerra já então. Então, não tinha mais quem lutar. E se armou completamente com canhões, fuzis, revólveres, pistolas, né? Não era um revólver. Revólver é uma coisa mais nova. Pistolas, praticamente toda a população. Homens, mulheres. Quem conseguisse empunhar uma arma tinha sido armado naquele momento para defender o Estado francês e Paris. E aí, quando eles fogem, o governo Thiers começa a fazer, a partir do acordo com o próprio Estado prussiano para assinar o armistício, ele enfrenta um grande problema. Como desarmar quem ele já tinha armado? E que não queria largar a luta, porque sabia exatamente o que ia significar a assinatura da paz pelo Estado francês. Então, o proletariado queria continuar defendendo o Estado. O próprio Marx diz: existe uma diferença na guerra burguesa nesse caso e a guerra franco-prussiana, porque os comunards, né, os proletários que estão defendendo a França, Paris nesse momento principalmente, e que podem levar a uma derrota da invasão prussiana e uma vitória nesse sentido de Paris em relação à Prússia, levariam à derrota não só o Estado prussiano, eles derrotariam a própria burguesia da França junto com o Estado prussiano. Então ele fala, nessa guerra nós temos que estar do lado, inclusive, nós temos que defender a capital francesa, diferente de outros conflitos até então, em que a classe trabalhadora não vai lutar uma guerra para a burguesia, né? Então, deixa eu permitir aqui que o Wagner entrou. Se eu não ver alguém que pediu, por favor, me avisem, tá? Podem abrir o microfone e falar, isso é outra coisa que eu esqueci de falar. Podem me interromper no momento que vocês quiserem, tá? Então, que vocês sentirem que seja necessário. Então,
esse acontecimento, lembra quando eu falei no início lá que de uma forma diferente acaba que forçosamente a realidade joga a necessidade de se rebelar contra aquilo que a burguesia colocava para o proletariado é isso. A derrota iminente da forma como a burguesia estava projetando, a própria burguesia da França estava projetando a resolução do conflito contra a Prússia, colocava para a classe trabalhadora exatamente a tarefa que ela tinha que cumprir para poder libertar o Estado francês. Ela tinha que derrubar completamente aquela forma de governo que existia. Então, e isso efetivamente foi feito por 72 dias aí, então, entre março e maio de 71, a capital francesa vive uma forma completamente diferente de qualquer outro governo que existiu até então. Foi um acontecimento que é isso que diz ali, que mudou completamente a luta de classes no mundo. Em outro momento, quando a gente entender o que foram as internacionais e estudar o que foram as internacionais, não à toa a Comuna de Paris, ela é fundamental para a organização internacional da classe trabalhadora até então. Ela está fundamentalmente no centro da primeira internacional. Então, tão enorme, tão gigante é a influência que ela tem. Mudou realmente a luta de classes no mundo para sempre, né? Até os dias atuais. Então, existia como o proletariado se comportava antes da Comuna de Paris e como como o desenvolvimento da luta do proletariado vai para depois da Comuna. Então, indo diretamente ao governo e recuperando as próprias palavras do Marx, né, era um governo da classe operária para a classe operária. Né? Então, em 30, 48 e 70, o povo tinha, até então, pegando as palavras do Marx mesmo, né, em 30, 48 e 70, o povo tomou de assalto o Hotel de Ville, em Paris, para entregá-lo diretamente a uma burguesia que era especialista para preparar derrotas para a classe e escamotear vitórias, né? Em 71, pela primeira vez, ele diz: não, vocês não vão fazer isso de novo, né? Então, em 71, ele vira o jogo, né? Então, ele vira o jogo. Né? E aí, nesse período, veja, um período de 70 dias. Né? Foi pela primeira vez 70 dias que mudaram completamente o mundo. Né? Então, um pouco isso. E como é que funcionava a Comuna? Né? Então, instalou um governo completamente diferente, amplamente democrático de verdade, né? Com homens e mulheres, coisa que nenhuma revolução democrática até então, que eram as revoluções democráticas. As revoluções burguesas são a revolução as chamadas revoluções democráticas, nenhuma delas conseguiu chegar tão longe tomou para si, então essa revolução toma para si as tarefas democráticas nunca cumpridas pelas revoluções democráticas, né, com homens e mulheres, Estado completamente diferente, com liberdade de verdade, com liberdades de verdade, com a classe experimentando produzir e poder repartir aquilo que ela
produzia com todos e para todos, né? Então a gente vai ver, vão ter diversos exemplos aí, vocês vão poder levantar também diversos exemplos aí durante a nossa conversa. Tornou realidade o lema das revoluções, né, burguesas, então, como eu estava falando, né? Então ela destrói os principais pilares da burguesia, né? Então ela pela primeira vez institui um governo que não é um peso sobre a própria classe, porque ela demole dois pilares de sustentação de uma sociedade de classes, né? Que é o exército permanente, que é uma fonte incessante de recursos, o exército profissional permanente, né? Que existe até hoje no mundo inteiro, né? Então, pega-se aí, você pode fazer qualquer... vocês podem fazer qualquer comparação com o que é hoje um dos principais orçamentos que todo Estado nacional tem é com o seu exército regular. Suas forças armadas regulares, né, que é um bando de homens armados postos pelo Estado para manter o status do Estado conforme ele seja, né? Então, é isso. E o funcionalismo estatal naquilo que se chama o centro do Estado, né? Então, o balcão de negócios do Estado, né? Então, ela destrói exatamente isso, e com isso ela destrói duas partes fundamentais do Estado. Consegue instituir nesses 70 dias um governo completamente diferente. Então, todas as instituições da Comuna eram instituições democráticas, sem mandato, realizadas pelas pessoas conforme elas mesmas escolhiam, a partir da sua função dentro do Estado que estava surgindo ali, né? Se a gente pega aí exemplos, a gente tem muitos exemplos ali, quando você pega todos os decretos da Comuna, tem no material de vocês, mas a gente separou alguns aqui, por exemplo, que são todos os bens de consumo, por exemplo, cuja produção em massa possa ser realizada imediatamente, são distribuídos gratuitamente à população. É um negócio que até hoje a gente não consegue imaginar completamente no estado que a gente tem, né? Então, quando que a gente tem um processo de verdade no mundo de lá para cá, em que a gente dá para contar nos dedos da mão quantas vezes consegue fazer isso, né? Então, toda a produção realizada e distribuída gratuitamente, ou seja, tudo aquilo que é em massa, tudo aquilo que não é individual, né? Poder ser distribuído para todos segundo a necessidade de todos, né? Então, oficinas que ficavam fechadas, ou seja, locais de trabalho que ficavam fechados, que estavam fechados, serem reabertas para que as pessoas pudessem trabalhar nelas, para produzir mais e poder sustentar aquela sociedade que estava ali. E um dos pontos fundamentais que nós temos até hoje, né, a questão da moradia, desde o Marx. O Marx tem um livro lá, uma brochura lá dele, lá, que é a questão da moradia, que ele trata já naquela época, e até hoje nunca foi resolvido. Você vê o último candidato a presidente das esquerdas ali é muito ligado ao MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Ou seja, é uma demanda que até hoje nunca foi resolvida e nem será por nenhum governo capitalista, de esquerda, centro ou direita, né? Então, residências vazias foram só a classe trabalhadora, só o proletariado é capaz de fazer o que foi feito aí.
residências vazias foram desapropriadas e ocupadas para as pessoas morarem. As pessoas que precisavam de morar tinham que morar lá. Né? Então, é muito, muito importante. E muito importante que todos tinham voz, independente se eram homens, se eram mulheres, se eram estrangeiros, se eram franceses mesmo, se da sua característica não tinha nenhum tipo de preconceito permitido pela comuna nesse sentido. Então todos tinham voz dentro da comuna, todos os proletários, os trabalhadores, todo mundo que estava dentro da comuna e cumpria alguma função social tinha igual direito à voz e ação dentro da comuna, né? Então isso é algo fundamental, uma coisa que até então não havia existido. E coloca diretamente a instalação de um duplo poder, né, na França. Então, enquanto em Versalhes tudo que era velho, anacrônico, e veja, mal tinha acabado de nascer aquela estrutura da burguesia e ela já era velha, anacrônica, apodrecida. Né? Então, enquanto em Versalhes tudo que era novo, mas ao mesmo tempo extremamente ultrapassado, que era o poder burguês, que era representado naquele momento por Thiers, né? E que de tão apodrecido que era, se juntava com uma turma de monarquistas, que era a turma do Luiz Bonaparte, que estava capturado lá na Prússia, os grandes arrendatários, ruralistas né? Então, toda essa turma estava encabeçada em Versalhes e eram inimigos até dias antes de morte. Inimigos de se capturar e se enforcar e se fuzilar. É isso aí. Todos estavam em Versalhes, né? Enquanto em Paris o Estado era controlado diretamente pelos trabalhadores e a pequena burguesia que havia rompido pelas contradições enormes que existiam com a concepção da burguesia. Então, o poder operário popular materializado na comuna naquele momento. Então, pela primeira vez, o mundo viu o duplo poder do jeito como a gente conhece até hoje, né? Desculpa. Então, pela primeira vez, o mundo vê materialmente isso acontecer, né? Então, e aí, no segmento da comuna, no decorrer desses 72 dias, os trabalhadores da comuna, também só falei de coisas boas, né? Mas devido até à sua própria, pensa, era a primeira vez que o proletariado fazia isso de verdade. Então, pela primeira vez, eles acertavam e pela primeira vez também erravam. Né? Então, pegos pela própria ingenuidade dos trabalhadores, o Trotsky também escreve isso, não tinham a não existência de um partido que tivesse exatamente a função de ser a condensação histórica da experiência da classe trabalhadora para colocar uma estratégia de fato que levasse os trabalhadores ao cabo ao final do seu processo, colocou os trabalhadores, o proletariado ali em algumas armadilhas. Né? Então, a comuna tenta reagir aos ataques de Versalhes, marchando sobre eles sem
a devida preparação em abril, né? E aí depois o Versalhes ataca Paris cru, de maneira brutal, né? A Comuna tenta organizar a defesa, mas em 3 de abril, aí, como está aí, né? Então, lá para frente, é derrotado e depois tem que sofre com os ataques da burguesia ao, ao, ao Estado que estava surgindo aí. E esse movimento sem orquestração, sem uma estratégia clara, sem saber exatamente a classe trabalhadora ali, então, sem saber exatamente até onde queria chegar e sem saber, então, até como se organizar para se autodefender, não somente fisicamente, mas também com a estratégia de como sair desse estratagema, considerando a condição do próprio proletariado, que não tinha, até naquele momento, rompido com as suas... rompido completamente com as ilusões sobre o antigo poder e as suas instituições. A Comuna tenta, por um lado, resistir, por outro lado, construir um acordo, ou melhor, respeitar um acordo oferecido pelo Estado, até então, de uma Assembleia Nacional, né, de um governo que trouxesse uma paz, né, a suposta paz naquele momento, e inclusive acreditando numa manobra de que nessa Assembleia Nacional depois pudesse existir alguma forma de respeito do Estado de Versalhes ao que se produzia ali, né? Então vai levar mais para frente, é um dos motivos, inclusive, que leva mais para frente aos problemas que surgiram, que levaram à derrota da própria Comuna. Então, parte da Comuna, a gente trata o governo da Comuna, o governo dos proletários, como dá a impressão que é uma coisa só, né? Mas não é um movimento extremamente heterogêneo, que era composto de, imagina, proletários, pequena burguesia, dentro deles tinham todas as correntes, né, de pensamento. Você tinha os proudhonianos, anarquistas, estavam todos lá, tinham os comunardes que estavam mais próximos ao Marx, ao Engels, ao marxismo revolucionário em si. Então você tinha todas as batalhas ideológicas e todas as ilusões também dentro daquele mesmo ambiente, né? Então, tudo isso leva a vários problemas, né? Então, esse processo vai assim até abril, né? Então, a Comuna, a direção da Comuna, então, acredita mesmo que a manobra eleitoral oferecida por Versalhes seria respeitada, mas a burguesia tinha tudo, menos dúvidas sobre o que ela fazer. Se, por um lado, o proletariado tinha dúvidas de como iria agir, por outro, a burguesia não tinha nenhuma dúvida. Thiers e o governo de Versalhes, a Prússia, a burguesia mesmo, não tinha nenhuma dúvida de como eles iriam reagir, né? Eles estavam todo o tempo ganhando tempo para poder se preparar para derrotar a Comuna, né?
gente percebe, ou seja, quando Versalhes vai para cima e marcha para cima da Comuna de Paris, finalmente a Comuna percebe que estava em guerra, que estava em uma guerra civil. Mas o fato de não ir à guerra civil, marchando como os comunistas, para derrotar completamente a burguesia, mas de forma unificada, sublevando todos os proletários da França contra a burguesia no momento anterior, fragiliza muito a Comuna. Então, veja, aqui tem um exemplo, né, que coloca que a gente coloca na apresentação. Então, eram fuzilados prisioneiros, combatentes aprisionados da Comuna todos os dias, né? Então, enquanto que do lado da Comuna demora-se para chegar a mesma reciprocidade, assim, né? Então, ou usar o terror revolucionário, por exemplo, contra o Estado de Versalhes que ali estava, né? Então, isso é um problema. Você não entender que você está em uma guerra civil, que essa guerra civil seria violenta. E a violência revolucionária, ao não ser utilizada corretamente pelos revolucionários, cobra um preço muito pesado, né? Então, aqui tem até mais um exemplo aí da moral, né? Então, tem aí um autor, o Lissa Garay, que narra esse acontecimento aí, né? Então, a moral dentro da Comuna para ser... E só o que conseguia manter a Comuna resistindo era esse tipo de coisa, era a moral mesmo, né? Então, um jornal pergunta ali, Le Français, eu não sei dizer esse nome aí, mas visita a ambulância do Dr. Demarquaiba, e ele pergunta para ele sobre a condição dos feridos, e ele coloca, nunca vi feridos manterem tanta calma e sangue frio durante a operação. Lembrem-se do seguinte, as operações, isso que a gente conhece de muito sedativo e operações com como é que a gente chama aquele sedativo que a gente fala, anestesia, era um negócio completamente rudimentar até então, né? E, em geral, na maioria das vezes, as pessoas não tinham nenhum, né? Você amputava a mão do cara na ferocidade, né? Então, era um pedaço de pau para o cara morder, e para a pessoa, né? Só para não colocar nesse sentido, era um pedaço de pau para a pessoa morder que estava sendo operada ali, e vai que vai, né? Então, as pessoas mantinham a calma e ele só conseguia atribuir isso a uma enorme convicção do que eles estavam fazendo. Então, e aí tem esse outro exemplo aí do jovem de 18 anos aí, amputado, que levanta a outra mão. Eu ainda tenho essa mão para lutar pelo... Tudo bem, perdi essa, mas eu ainda tenho... perdi a mão direita, mas eu ainda tenho a esquerda para lutar a serviço da Comuna. Então, aqui tem alguns exemplos aí da Comuna, então, né? Então, todos, construção das barricadas aí, né? Então, na praça do Hotel de Ville. Então, nessas barricadas, todos se juntavam, né? Homens, mulheres, crianças, quem era antigo proprietário de pequeno comércio, quem era trabalhador, todo mundo, né? Então, aqui tem a barricada na Rua Royale, na Rua Saint-Sébastien, em Ménilmontant, e aqui mais um símbolo aí do Império, que era do Império do Luiz Bonaparte, então, que era uma coluna feita com uma estátua do Napoleão,
que era um símbolo ao que a Revolução Burguesa e ao Estado então, né? Então, a comuna na praça decide, nós vamos demolir isso aí, essa estátua era feita com pedaços de canhões, tudo, reivindicava todo um passado imperial do Estado francês que não condizia com nada, né? Então, e ali, deixa eu só ver aqui, ouvi um barulhinho aqui, pensei que aí. Então, a coluna de Vendôme com a estátua de Napoleão aí foi demolida por decreto da comuna sob aplausos de toda a população, povo parisiense, então, que estava defendendo ali, né? Então, derrubam a coluna inteira, demolem ela e destroem a estátua do Napoleão. E isso tem um valor simbólico extremamente grande. Você está destruindo o velho, né? E aí, depois vem se por um lado você pega todo esse processo, tem um episódio que eles falam aqui, né? Pouco antes dessa destruição, um setor da antiga burguesia, né, é uma história meio controversa, mas que conta com o setor da antiga burguesia, vem para fazer um protesto, inclusive, contra a comuna e os seus decretos, pelo que ela faz, e vem armado, né? Então diz que viria desarmado, mas vem armado, e é recebido pela Guarda Nacional, então, que estava à frente da proteção do governo dos trabalhadores, tenta atacar para destruir a junta e o governo dos trabalhadores, e aí é respondida a bala, né, por eles. Então sai todo mundo correndo, deixa para trás um rastro, até o Marx coloca, né, tem um trecho do Guerra Civil na França em que ele coloca os fugitivos, que são a burguesia, dessa forma, né? Então o governo da comuna dispara uma salva de tiros, né? E aí os fugitivos saem em fuga deslocada. Os estúpidos peralvilhos que esperavam que a mera exibição da sua respeitabilidade por serem burgueses teria sobre a Revolução de Paris o mesmo efeito que as trombetas de Josué sobre a muralha de Jericó. E aí deixaram para trás de si, né? Acabaram deixando para trás de si ainda 2 guardas nacionais mortos, 9 gravemente feridos, entre os quais um membro do Comitê Central, e todo o teatro das suas façanhas, né? Um juncado de revólveres, punhais, bengalas de estoque, como prova do tal caráter desarmado da sua manifestação que eles diziam pacífica. Mas aqui também mostra o tamanho da ingenuidade que se tinha em contradição com tudo que estava vivendo, que as pessoas estavam vivendo em Paris. Um setor de uma burguesia extremamente fragilizada conseguiu ainda aprontar uma dessa, né? Então isso tem a ver com as debilidades daquele momento, né? E aí nós já estamos mais pro fim da apresentação aqui, vem o massacre, né? Então a burguesia não brinca em serviço. Oi? Acho importante perguntar. Eu morando aqui, ainda estou aqui, ainda estou vivo. Acho importante perguntar se alguém tem dúvida, né? Até agora. Algum questionamento? Eu citei lá no início, pedir para qualquer um que ache que queira me interromper, pode me interromper, mas é super válido. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, depois eu vou voltar, né, termina a apresentação aqui, a gente volta nas perguntas lá, tudo, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar, fique super à vontade, tá?
Deixa eu ver aqui Acho que tô com se alguém querer aqui, botar, eu tem tô gente que toda tá com hora vergonha olhando de esse abrir, daí. né? Então, Ah, tá. Beleza, obrigado, gente. Mas fiquem super à vontade, tá? Qualquer coisa, não se furtem, tá? Porque o velhinho aqui às vezes fala, para de falar, né? Depois a gente tem aí, dentro em 21 de maio, né? Então, se por um lado a, os proletários, né? A classe trabalhadora e os setores populares e a pequena burguesia chegou ao poder, a burguesia que estava perdendo seu Estado mostra pela primeira vez na história que não iria entregar o seu Estado assim, de mão beijada. Não que tivesse sido só flores até aquele momento, mas que não iria, em hipótese alguma, admitir a perda de um Estado seu para a classe operária, para o proletariado, de forma alguma, mesmo envolvida em todas as suas contradições. Veja, estava em guerra, vamos recuperar o motivo pela comuna ter conseguido chegar onde chegou. Estava no meio de uma enorme contradição burguesa entre dois estados, Prússia e França. E esses estados se juntam, né, para poder massacrar a comuna, para poder derrotar. E a derrota não é só a derrota política, não é só a derrota objetiva do ponto de vista simbólico dela. Não. Às vezes quando a gente fala assim, a derrota da Comuna de Paris, não. O que existiu foi um massacre, se chama a derrota física. Né? Então, em 21 de maio, Thiers, com a ajuda do próprio invasor, aí ataca a Comuna com um exército de 130 mil homens. Né? Então, é um negócio violentíssimo. Né? Então, essa batalha aí até chama o início da Semana Sangrenta, né? Então, essa campanha de Versalhes e da burguesia sobre a comuna, que dura 7 dias aí, vai até o dia 28 de maio, ela termina com um saldo terrível. Né? Então, 30 mil mortos em combate, 17 mil executados, que é pessoas que foram capturadas e imediatamente, veja, a ordem não era fazer nenhum prisioneiro. A ordem era ir diretamente eliminar fisicamente a todos que estavam na comuna. Né? Então, até diz aqui, né? Então foi destruído em um banho de sangue em 28 de maio, domingo de Pentecostes. Né? Então, 30 mil trabalhadores mortos em combate, 17 mil entre homens, mulheres e crianças são executados sumariamente, 38 mil são presos e 7 mil são deportados. E não é um detalhe menor, domingo de Pentecostes, que eles falam. Até então, todas as guerras entre a burguesia, você vai ver isso no Clausewitz, que fala muito sobre, que tem trechos em que ele descreve isso, né? O Clausewitz. Existia-se um protocolo, então, mesmo durante as guerras, dias como domingo de Pentecostes eram dias em que ninguém atacava ninguém, né? E não é à toa que o último esforço vai exatamente ali, para desmoralizar, pegar de surpresa, arrebentar, destruir, acabar fisicamente, tirar a moral de todos os que estavam defendendo aquele território. Né? E ali deixa muito claro para ninguém passar. Né? Então, nos dias seguintes, ainda milhares de pessoas foram mortas ainda, né? Então, tanto colocavam nos parques diretamente, nos quintais das casas e nas casernas. Né? Então, eles
Eles diretamente levavam, e tinha que ser, as execuções eram na frente de todo mundo, que era para desmoralizar quem continuasse vivo, era para não voltar a fazer o que tinha sido feito. Então, um negócio muito emblemático, né? E emblemático para a classe trabalhadora é também o assassinato do Varlan, né? Então, que é o Varlan era um dos líderes da comuna, e que ele expressava tudo o que era a própria comuna, né? Então ele era um trabalhador, então ele não era um grevista, como está dizendo aqui, né? Então um dos membros do Conselho Central da comuna, extremamente respeitado, né? Então ele não é só preso e morto, ele luta até o final, mas ele é pego, né? Ele não é morto em combate, e eles retiram ele, eles levam ele para ser executado, mas durante o caminho ele é massacrado. Então eles pegam ele tenta fugir, né, até uma rua que se chama de Rue Lafayette. Então, um dos oficiais de Versalhes reconhece ele ali e eles conseguem prender, amarram as mãos deles nas costas e, durante o caminho, eles arrebentam ele completamente. Quando ele chega na praça para ser executado na rua de Rosiers, que eles falam, o rosto dele já estava completamente desfigurado, um dos olhos dele já tinha caído. E os caras ainda mantêm ele, colocam ele numa cadeira para terminar para fazer o fuzilamento dele, porque ele não conseguia ficar em pé mais. Então, esse é o jeito como a burguesia trata aquele processo. Derrotar não era uma opção. Tinha que destruir qualquer possibilidade de que aquilo não virasse um exemplo sangrento, brutal, de extrema crueldade, de como a burguesia trata a insurreição contra ela mesma. Então, aqui tem algumas imagens das últimas tipo, da última barricada que foi derrotada, né? Então, os trabalhadores que existiam muitas mulheres. A comuna como eu falei lá no início, é um exemplo. As mulheres tinham liberdade de conquistaram a liberdade que elas não tinham. Então, mulheres lutaram na comuna até o final da comuna. Então, batalhões destacados de mulheres existiam e lutaram até o último dia. Então, após o massacre, no dia 28, essa era uma cena muito comum de você ver homens, muitas mulheres, crianças, todos massacrados nas ruas, né? E uma quantidade gigantesca de mulheres que foram deportadas depois, né? Porque estavam na comuna e como fazer para que a consciência revolucionária sumisse, mandando as mulheres que tinham sido presas naquele processo deportadas para tudo quanto é lugar. Então, se você pega a Constituição dos Presos da Comuna de Paris, aqui você entende um pouquinho o que era a comuna, né? Então, 75% dos prisioneiros feitos na Comuna de Paris eram operários. Você pega lá 10% eram pequenos lojistas, era a pequena burguesia. 8% eram empregados de escritórios, pessoas que não estavam diretamente ligadas à estrutura da produção. E 7% eram funcionários da estrutura do Estado, né? Mas a ampla maioria eram trabalhadores.
um aspecto que a gente precisa, que tem que ser muito levantado, assim, é um internacionalismo. Como eu falei no início, na comuna não tinha nenhuma diferença entre homens, mulheres, crianças, pessoas, nacionalidades, não existia a xenofobia, foi combatida, né? Então tinham milhares de estrangeiros que faziam parte da comuna, que tenho dado, né, 2.000 estrangeiros lutaram na Semana Sangrenta, mas tinha muito mais estrangeiros dentro de Paris. Pense que Paris é um grande centro, né, como é até hoje um grande centro na Europa. Então tinha muita gente de muitos lugares lá. 1.725 estrangeiros são presos, né? Entre 1.850.000 habitantes de Paris, entre 150 e 200 mil eram estrangeiros. Mas pensa, 1 milhão de pessoas em Paris, 2 milhões praticamente de pessoas na população em Paris, é diferente da gente imaginar uma cidade de 2 milhões de pessoas, que já é uma cidade enorme, gigante, é uma capital, se a gente pegar o Brasil hoje, mas tenta imaginar o que era isso em 1870, né? É um negócio completamente absurdo, que é o equivalente a uma megalópole, né? Ao que é guardadas as devidas proporções, uma São Paulo, por exemplo, hoje, né? Então, desse setor de 150 a 200 mil pessoas eram estrangeiros vivendo em Paris, né? Então, foi em si uma experiência que coloca o senso do internacionalismo, né? Então, em toda a Europa ocorreram manifestações em solidariedade à comuna. Então, o que aconteceu na França transbordou qualquer fronteira instituída pela burguesia no mundo. E aqui tem um pedacinho do porquê a nossa bandeira é vermelha, né? Então, e é só vermelha, né? Você pega a bandeira do comunismo, é uma bandeira lisa, né? Então, é uma bandeira vermelha porque é o símbolo da luta dos trabalhadores sem nenhuma marca nacional de qualquer país específico. É uma bandeira vermelha, porque é uma bandeira vermelha pela luta dos trabalhadores, né? E sem qualquer marca nacional de qualquer país específico. E que guarda nela, eu vou me permitir colocar, guarda nela o sangue de tantos que tombaram para que o nosso mundo seja diferente, completamente diferente do mundo que a gente encontrou quando a gente nasceu, né? Tantos de nós que ainda estão aqui nessa luta, e tantos outros que já passaram, e tantos que tombaram, né? Ela é vermelha por um motivo, e nos traz muito orgulho. Então, a arte e a liberdade sexual eram se expressavam dentro da comuna, né? Então, tem aí o exemplo do Gustave Courbet, né, que é o presidente da Federação dos Artistas durante a comuna, né? Então, é considerado criador do realismo social na pintura, então, colocando a vida, como ela é, a vida popular, a vida dos populares dentro das telas, né? Que até então se pegava tudo que era de arte, era ou estava diretamente sacro, ou era idealizado a partir de coisas da própria burguesia, né? Então, ou romantizadas nesse sentido, de uma maneira completamente fora da vida dos proletários. E ele começa, ali ele cria todo um outro jeito ele cria todo um outro jeito de tratar o tema, né? Então, e aí eu acho que é isso aí. Estamos chegando no fim já, estamos quase chegando no fim, né? Então, é isso aí. A ideia é
passar um pouco disso. Então era muito internacionalista e antirracista, né? Então tem esse elemento dentro da comuna. E aí tem a Associação Internacional dos Trabalhadores e a sua relação. E aí escolhido para ela, esse é o último slide, gente. Estou terminando de apresentar tudo aqui para vocês. Então, tem um papel muito importante na comuna e na organização das mulheres através da sua representante, Elizabeth Dimitrieff, né? Então, um pouco isso. Correspondente do Marx e representante da Associação Internacional dos Trabalhadores na comuna, né? Então, muito destacada. Tem luta durante toda a comuna até o fim. Ela consegue escapar, né? E aí, pela dedicação dela, pelo papel dela, pela importância que ela tem, a Assembleia Geral da União de Mulheres concede a ela o título de cidadã de Paris. Um pouco isso. A ideia era apresentar o tema que vocês estudaram tanto no último período aí. Gastei 1h e 15 minutos aí do tempo do tempo de todos aí. Começamos 15h23, 15h24, fomos aí até 16h38. E a ideia agora é justamente a gente poder conversar um pouco sobre o tema mesmo, né? Então, quero deixar aqui aberto para todo mundo. E a gente tem aquelas perguntas, se vocês quiserem, e aí a gente pode tanto ouvir muito vocês agora, que eu falei igual pobre na chuva, o homem da cobra, como diz aqui. A ideia é que vocês tenham liberdade para vocês comentarem, poder falar, se quiserem abordar aquelas perguntas que estão lá, né? Então, a gente pode ir recuperando elas durante as falas de vocês. Fiquem muito à vontade para intervir. A palavra é de vocês. Não sei se ninguém quer falar nada. Foi tão ruim assim. Pablo, vamos escrever aqui. Tá bom. E acho que é para indagar a galera também, né? A galera estudou em casa um pouco sobre a comuna. E no início eu falei um pouco, né? Que os revolucionários tiraram bastante. Como posso colocar? Bastante conhecimento sobre essa revolução dos seus erros e acertos, né? E eu queria começar a questionar a galera quais são os erros que a Comuna Paris fez, quais são os erros que aconteceu para a burguesia conseguir fazer esse massacre. O que vocês iam propor diferente a partir do que a gente viu na apresentação do Pablo? Pablo, tu apresenta muito bem, né? Eu acho que foi contínuo e foi muito importante aí. A Josemir já se inscreveu, perdão. Que legal. Vai lá. Oi, por favor, Josemir. Oi. Olá, tá bom.
Então, primeiro eu quero agradecer. A apresentação do Pablo foi muito boa mesmo. A videoaula que tinham passado anteriormente também era bem didática, eu achei o material muito bem elaborado, mas a explicação do Pablo também eu acho que foi muito boa, muito clara. Até por isso que eu nem me manifestei para fazer pergunta, porque estava muito bem explicado. Mas, assim, primeiro que também queria apontar o comentário que eu fiz ali anteriormente, que a gente olha esses números de tantos mil mortos, né? E a gente não para pensar que naquela época isso é um número muito maior do que a gente enxerga hoje em dia, né? Porque a gente olha hoje para a população mundial como a população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo, né? A gente olha 37 mil, para quem olha 350 mil mortes numa pandemia não parece muita coisa. Mas para aquela época, para aquele contexto histórico, essas mortes eram muitas, eram pilhas de corpos, né, que enchiam as ruas, era uma situação de calamidade pública e também de saúde, né, porque eram vários corpos expostos ali. Mas, para além disso, para a questão que o Morana colocou a respeito dos erros da comuna, que eu vim olhando tanto no material colocado pela explicação do Pablo, a primeira coisa que eu pontuaria seria nessa despreocupação com a revolta da burguesia, né? Digamos assim, eles estavam muito confiantes de que a burguesia ia respeitar as leis, ia respeitar a legalidade, ia respeitar a diplomacia, e não se prepararam para avançar nessa questão de tomada da produção e tomada do poder mesmo para o proletariado, até mesmo por causa dessa heterogeneidade que se tinha na organização. Então também não tinha um alinhamento de pauta, né? Alguns queriam para um lado, outros queriam para o outro, outros queriam de um jeito, outros queriam de outro. Fora que também isso é um ponto que ficou bem claro, tanto no material quanto na explicação também, a necessidade de um partido organizador, né? Porque o proletariado ele tinha aquele pessoal mais, digamos assim, experiente na parte burocrática, o pessoal dos escritórios, o pessoal, né, que tinha um conhecimento, né, da letrada. 75%, como a gente viu ali, grande parte era o proletariado que não tinha habilidades políticas, né, de organização política. E então, dentro dessa heterogeneidade, não havia uma organização política que fizesse esse serviço tanto de homogeneizar, né, o que está sendo discutido e decidido entre os trabalhadores, né, como também de fazer essa comunicação, né, porque essa revolução, essa movimentação era internacional, focava em Paris, mas tinham, né, trabalhadores de diversos lugares ali se colocando a favor e se dispondo a favor desse proletariado. Então era uma organização internacional, mas ainda assim muito heterogênea, né? Então, assim, a meu ver, né, até no que foi posto até aqui, o que eu mais enxerguei foram esses pontos, a falta de uma resposta, né, digamos assim, a essa burguesia, né, porque ficaram esperando que a burguesia ia respeitar a legalidade, e a falta de uma organização política, né, de o proletariado se organizar politicamente e se colocar como um poder proletário, né, como um poder confrontando outro poder, né. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção. Obrigado, José. Mais alguém, gente? Próxima que está inscrita é a Selma. Eles estão se inscrevendo nos comentários, tá, Paulo? Luiz, eu retirei ali a inscrição porque eu acho que o Josemi já me contemplou, colocou vários aspectos que eu queria colocar. Então, por isso eu retiro. Uma coisa que eu esqueci de falar seria da expropriação dos bancos, né? A questão da expropriação dos bancos, né? Que justamente havia essa necessidade, porque acho que, a meu ver, seria até pela questão de
que isso era uma coisa ainda muito desconhecida pelo proletariado a respeito da função dos bancos, né? E pegou um aspecto importante. É uma polêmica até hoje. Por favor, Fernanda, pode tomar a palavra. Bom, boa tarde. Me escutam? Isso, escutamos. Tá. Bom, meu nome é Thiago, né? Fernanda, desculpa. Eu li direto pelo link. Capaz, tranquilo. Então, sobre o que poderia ter sido feito diferente, né? Eu gostaria de fazer um apontamento mais no sentido de que eu acho que a revolução teria sido... eu acho que talvez fosse impossível de ter sucesso. Né? Sucesso todo modo de poder e tal. Talvez a única chance que ela tiver de sucesso seria se os revolucionários tivessem tomado conta, né, do exército, das forças armadas, né? Porque se tivessem conseguido entrar nas forças armadas com a sua ideologia, senão não vejo nenhuma forma de dar certo, mesmo que tivesse poder econômico. Então essa é a minha contribuição. Se os colegas puderem comentar o que acham sobre isso. Eu estava anotando aqui. José. Então, justamente para complementar a fala do amigo aqui, realmente, essa parte do exército é uma parte que eu estava, inclusive, pensando na parte da apresentação e acabei esquecendo, né, de comentar quando a questão foi colocada. Mas sim, essa parte do exército é muito importante, justamente porque é o principal ponto fraco, né, justamente da burguesia, né, porque o exército, querendo ou não, ele fazia parte desse proletariado, só não se enxergava como, né? Então, isso eu acho um ótimo ponto, a questão de se houvesse uma organização de trabalho de base para chegar nesses militares, nesses soldados, nessas pessoas que estavam defendendo o poder burguês, e um processo de conversão mesmo, de falar, de mostrar para eles quem eles estão servindo e do lado de quem eles deveriam estar, né, se colocando. Eu acho que isso é um ponto muito importante também. Tércio, por favor, seja muito bem-vindo e faça uso da palavra. Tércio? Opa. Deixa eu ver se... acho que você está falando, mas por algum motivo só eu que não estou ouvindo. Continuo no... Gente, alguém me ajuda. Será que é só a minha máquina que não está ouvindo? Tá ruim aqui também. Eu não estou ouvindo também. Oi, Tércio. Também não escutou. Oi.
consegue recomeçar? Talvez o teu microfone agora está fechado. Se você puder... Ah, tá. Vai entrar com o telefone. Beleza. Oi, Tércio. Você consegue nos ouvir agora e consegue retomar? Acho que ele ainda não entrou. Só aparece o telefone dele aqui, mas não... Alô? Sim? Pode falar. Parece que o senhor... Sim. Você estava escutando agora? Pablo, teu mic tá fechado. Mas estamos Tá escutando. muito Tércio. bom, pode falar. Isso, agora está muito bom, Tércio. Seja muito bem-vindo, pode falar. Entrei pelo celular agora, eu não sei o que está passando aqui com o PC. Ok. Meu nome é Tércio, eu sou da Guiné-Bissau, né? País de África Ocidental também. É um prazer estar aqui com vocês, né, para aprender sobre esse curso tão importante, né, do marxismo. Eu faço federal aqui, Faculdade de Direito aqui em Curitiba. Já estou no penúltimo ano do curso, né? Enfim, eu tinha umas dúvidas com relação ao decreto da Comuna de Paris, principalmente no artigo 11 e 12, né, fazendo correspondência aqui. Então, artigo 11, né, está escrito assim: é abolida a escola velha, as crianças devem sentir-se como em sua casa, aberta para a cidade, a vida. A sua única função é a de torná-la felizes e criadoras. As crianças decidem a sua arquitetura, o seu horário de trabalho, o professor antigo deixa de existir. Ninguém fica com o monopólio da educação, pois ela já não é concebida como transmissão do saber livresco, mas como transmissão das capacidades profissionais de cada um. Esse aqui é o 11, né? Eu não sei se eu posso ler também 12 já juntando, ou seja, posso deixar depois esclarecimento e expor o segundo artigo, né? Por favor, pode ficar à vontade. Então, o segundo artigo, né, que é a segunda dúvida também, ou seja, artigo 12, né, falou assim, reproduzindo aqui: a submissão das crianças e da mulher à autoridade do pai, que prepara a submissão de cada um à autoridade do chefe, é declarada morta. O casal constitui-se livremente com o único fim de buscar o prazer comum. A Comuna proclama a liberdade de nascimento, o direito de informação sexual, desde a infância, o direito de aborto, o direito à anticoncepção. As crianças deixam de ser propriedades de seus pais, passam a viver em conjunto na sua casa, dirigem a sua própria vida. Então, eu queria uma explicação muito mais detalhada e profunda sobre esses dois artigos, né, do decreto da Câmara, né, para eu poder compreender melhor. Eu acho que eu não compreendi muito bem a insinuação. Sim. Vou te pedir só um favor, Tércio. No primeiro que você estava falando, eu perdi um pedacinho. Eu perdi o pedacinho que você falava o artigo dele direitinho ali, qualquer. É artigo 11, né? Sim, né? Ah, legal. Obrigado, cara. Deixa eu ver aqui. Daí tinha a Selma, que estava inscrita também. Ah, é isso mesmo. A Selma estava inscrita agora também. Pablo, dá para ouvir? Tá, sim. Uhum. Na verdade, os colegas que vieram antes já falaram vários elementos, colocaram vários elementos importantes do que você expôs,
Mas eu só quero retomar um aspecto do texto que eu acho que é bem importante. O material é muito bom, primeiramente, né? Fazer esse elogio e parabenizar vocês, colegas e os colegas. E a minha questão é em relação o papel que a Internacional teve, né, nesse processo da comuna, porque ali no documento é colocado de que alguns interpretavam que a Associação Internacional dos Trabalhadores não teve nenhum papel, mas Engels e vários outros autores colocam que sim, ela teve um papel fundamental no processo da comuna de Paris, e principalmente ainda não era consolidado, mas tinham alguns militantes que Marx mandou para Paris, que começaram um papel de construção, né, de um programa para a classe trabalhadora. Então, acho que isso é bem importante, assim, porque o Partido Internacional teve, sim, e aí os autores, eles colocam, assim, teve o início de um partido ali revolucionário que não estava consolidado, foi um embrião que, de certa forma, foi importante para esse momento revolucionário e que contribuiu para todo esse processo de mobilização. Então, acho que é importante isso, e o Luiz colocou, né, dos erros, o Josemir colocou muito bem, de acreditar na burguesia, acreditar na paz de uma burguesia que vai fazer de tudo, vai derramar sangue para manter seu poder a qualquer custo, né, em contraponto a uma grande ingenuidade, né, de vários trabalhadores que não eram homogêneos, eram heterogêneos, ali contra os capricistas, eu acho que é isso, do papel de todas essas correntes dentro das comunas. Então, eu acho que o elemento central é o fortalecimento, a construção de um partido que ali o Marx e Engels entendiam que já era um embrião, o mínimo embrião, mas era que ajudou a construir esse processo de ganhar consciência da classe, mas também a questão que é um dos pontos que a gente é fundamental para um partido revolucionário, que é a centralização democrática, né? Que até por ter essa característica tão heterogênea, de que alguns vão para o campo da paz, do reformismo, outras da revolução, só um partido pode conduzir de forma firme até o final, até o último momento necessário para consolidar o comunismo, é o Partido Revolucionário, né? Então, acho que esses são elementos importantes também para colocar, que é a centralização democrática e a ditadura do proletariado, coisas que só podem ser levadas a cabo por um partido revolucionário. Era isso. Legal. Obrigado, Selma. Aí também se inscreveu o Ângelo. Deixa eu ver se eu não perdi. Se eu não me perdi, é o Ângelo agora, tá? É isso mesmo, é o Ângelo. Olhei aqui. Boa tarde, gente. Não só colocar uns complementos, eu acho que assim, os companheiros que falaram já colocaram bem isso, né? Qual é a tarefa, assim, como revolucionário? Organizar o proletariado e fazer uma revolução. Por quê? Porque a gente quer abolir a propriedade privada, certo? Lá em 1800, o pensamento direcionado não era exatamente isso que faria. Então, a falta da expropriação do banco, e até eles colocam muito bem isso, né? É justamente porque o objetivo deles não era atacar a propriedade privada. Faz o link direcionado com a questão de vamos depositar a confiança na burguesia. Só que tem um fundo daquilo, a falta de organização dentro das direções da frente do movimento, então separou isso. O que não levou, claro, dentro desses momentos, isso levou ao debate da organização também internacional, de expandir isso internacionalmente e trazer o vínculo internacionalista dentro da luta de classe. Mas a Comuna de Paris, ela é um evento que se arrastou. Claro, ela foi a primeira experiência de tomada do poder do proletariado, de organização de um Estado proletariado, e principalmente armado, né? E eu queria deixar uma questão no ar, até ver como se direciona o debate em cima disso, né? Que os companheiros colocaram a relação com as Forças Armadas. Naquele momento, havia o desfalque das Forças Armadas por conta da guerra, havia todo um problema dentro disso, da militarização do Estado, do vínculo com o Estado, né?
Então, assim, o quanto é importante hoje a gente ter esse vínculo com as Forças Armadas. A gente quer criar um exército proletariado, mas o quanto é importante a gente ter a ligação com as Forças Armadas hoje já criadas e utilizadas pelo Estado. É isso, para ser breve mesmo. Obrigado, Ângelo. E aí também se inscreveu a Giovana. Oi, camaradas. Vim falar mais sobre a questão que o Tércio coloca, né, dos artigos ali dos decretos, né, da comuna. E no artigo 11, quando eu vejo isso sobre a abolição da escola velha, eu acabo me lembrando muito dos processos de ocupação de escolas que a gente teve. Porque ele fala ali, né, sobre a escola velha, o professor antigo, aquele monopólio da educação. E quando a gente teve os processos, por exemplo, em São Paulo, né, no governo do Geraldo Alckmin, foi muito grande o processo de ocupação das escolas, que inclusive derrotou o Geraldo Alckmin, né, os projetos que ele tinha, né, minando a educação pública. E tem, né, tem até um documentário que Acabou a Paz, isso aqui vai virar o Chile, que retrata isso. E aqui eu falo aqui de Maringá, Paraná, e aqui no Paraná também no governo Beto Richa foi muito forte o processo de ocupações, em Curitiba muito forte, aqui em Maringá especificamente eu acompanhei de perto, o pessoal acompanhou de perto, e a escola, ela era exatamente isso, era como a casa dos estudantes. E estudantes que antes nunca haviam sido aplicados na escola, nunca haviam dado importância para aquele conteúdo ali, né, cada um na sua carteira, e, enfim, elas começaram a participar das rodas de conversa que aconteciam. A Universidade Estadual de Maringá aqui, vários alunos graduandos dos cursos, eles iam até as escolas a gente fez esse movimento para dar aulões, né, para os estudantes que ocupavam as escolas, e vários temas eram discutidos de várias matérias, desde física, matemática, até filosofia, sociologia, sobre discussões sobre política, ideologia também, e aí é como se a escola realmente tivesse virado, se torna muito mais acolhedora e acaba potencializando a sua capacidade de ensinar e de ter uma educação emancipadora, assim. A gente sabe que no capitalismo esse papo de que a educação vai salvar o mundo, né? Se a gente não tiver uma visão de derrota mesmo desse sistema, é bem difícil ela por si só. Mas com esse decreto, a comuna coloca a importância dessa questão da educação, né? Dela ser mais atenta à própria necessidade dos estudantes. E aí, sobre o artigo 12, eu vejo mais sobre a questão né, quando a gente fala da submissão das crianças à sua família, e quando fala, né, sobre acaba sendo a submissão da mulher também, no cuidado dessa criança, né, que recai muito sobre a mulher, e ao mesmo tempo ela proclama essa liberdade de nascimento, né, do direito da informação sexual, desde a infância, que é o que muitos da direita, né, e da ultradireita, eles combatem, né, a educação sexual, que inclusive que define, né, que coloca ali sobre o conhecimento sobre anticoncepção, né, que é a capacidade de se proteger contra a gravidez indesejada, e coloca ali, né, a educação sexual para entender, e o direito ao aborto legal, né, para que as mulheres pobres deixem de morrer, porque o que a gente vê e eu não sei como era esse contexto,
estudei a fundo na França nessa época, mas acredito que havia também muitos abortos, e enquanto as mulheres burguesas, né, elas sempre tiveram o privilégio de estar abortando em condições seguras, né. E aí coloca ali, quando ele coloca que seria, né, a criança, ela deixa de ser propriedade do pai, passa a viver em conjunto na sua casa, é a mesma questão das cozinhas comunitárias, de se abrir para a sociedade o cuidado com a comida, com a alimentação da família, da sociedade, e aí o cuidado da educação das crianças, né? Passa a ser o fardo de cada grupo específico ali, porque a sociedade passa a ser muito mais do que cada um em sua vida privada, né? Passa a ser sobre a qualidade de vida dessa própria sociedade, né, por si só. Acho que, não sei, é mais isso que eu penso sobre esses decretos. Obrigado, Gilvana, né? Gilvana. Gente, antes de continuar, tem duas coisinhas. O pessoal tinha pedido para eu dar uma retomada nas respostas das perguntas aqui, que foi super legal, porque todo mundo está querendo. Começou devagarinho e o Wagner tem razão. O Wagner até me puxou a orelhinha aqui de fora. Ele falou, Pablo, estimula, que às vezes eu esqueço disso, né? As pessoas tomaram o controle da plenária para falar, isso é muito bom, né? A Laís pediu, então, como a Laís pediu durante a fala da Giovana, vamos dar a palavra para a Laís também, e daí eu queria perguntar para vocês se vocês têm acordo que depois da Laís, aí eu retomo para amarrar um pouquinho assim os temas. Pode ser? Massa. Laís, você quer falar? Aí pode. Oi, é uma dúvida, na verdade. Acho que o Thiago que estava falando sobre a comuna e a questão do exército, né? Pelo que eu entendi do texto, a comuna tinha acabado com o exército e feito a Guarda Nacional. Aí eu só queria entender um pouco melhor se vocês estavam se referindo a exércitos fora da comuna, enfim, uma contextualização assim. É isso. Tá, legal. Tá. Então, vou começar do fim por começo, então. Se ninguém mais quiser falar, aí eu já vou fazer uma primeira amarração das perguntas, dos comentários até aqui. Tá. Eu começando do fim para o começo e pegando um tema que se repetiu em várias falas, que é esse que a Laís colocou, dos exércitos regulares, né? Então, tentando amarrar como um todo, se eu esquecer alguma coisa, vocês falam para mim. Primeiro, a dúvida direta sua sobre os exércitos é assim, a comuna, ela surgiu no meio de uma crise durante a Guerra Franco-Prussiana, lá, que é tudo aquilo que a gente falou no início. Basicamente, o que existia dentro da comuna era a Guarda Nacional. É verdade, um exército regular, profissional, diga-se muito entre aspas, não existia, porque o exército formal da França estava derrotado, certo? O que existia na comuna era um pedaço dele que era a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, formalmente, para quem olha de fora, poderia chamar que era a mesma Guarda Nacional da França, mas no caso ali, ele era exatamente da comuna, mas era formado por soldados e oficiais suboficiais, né? Porque os oficiais mesmo já tinham debandado para Versalhes, estavam todos ali, né? Então,
sobre a estrutura do exército. Ela era basicamente a estrutura era o jeito, o funcionamento dele era outro, mas a estrutura das Forças Armadas por si. Como eram as mesmas pessoas, com tudo aquilo de bom que traz a baixa oficialidade, a relação que tem com a base da própria sociedade, todas as debilidades que existem dentro das Forças Armadas em qualquer etapa da história. Então, nesse sentido, era isso. E acho que o comentário do pessoal vai bem no sentido de algo que eu vou recuperar dos textos preparatórios, que era um balanço que, se eu não me engano, é o Marx que faz, ou o Trotsky, não lembro qual dos dois agora, mas que ele cita, inclusive, talvez 10 ou 12 comunards bem preparados no meio dos exércitos, e não só deles, dos outros também, pudessem ter mudado completamente a situação. Então, é um balanço para entender, inclusive, das debilidades que se existia até então dentro das Forças Armadas, e que existe até hoje. Recuperando um pouco do tema na parte do que o Ângelo fala, é a importância que tem da classe trabalhadora, mas esse é um tema bem polêmico, tá? Sobre como intervir estruturas como essas, e que na nossa sociedade moderna ela vai das Forças Armadas às polícias militares, por exemplo. Se a gente fizer um paralelo com o nosso mundo contemporâneo, dentro do Brasil, nós temos muitas estruturas militarizadas que não necessariamente são o exército regular, mas que são estruturas militarizadas. E é diferente do que acontece, por exemplo, em outros países onde as polícias são um bando de homens armados mais profissionais em outro sentido, né? No Brasil historicamente é mais ligado à estrutura dos militares. Vou pedir só um segundinho, gente, que tem uma criatura aqui, que é a Moca, que eu preciso tirar ela do quarto. Peraí. Sai Moca e entra Bolinho. Esse é o jeito aqui em casa. São quatro cachorros e 6 gatos. É dureza. Mas vamos lá. Então, vai nesse sentido, sabe? Aí, recuperando um pouquinho da dúvida do Tércio. Tércio, obrigado, pessoal. Vocês ajudam. É isso aí, o conhecimento e a leitura de cada um que vai fazendo com que todos nós aprendamos aqui. E aí persistiu uma dúvida no Tércio, que é a parte de as crianças decidem o que desejam aprender. Isso é um jeito diferente eu reconheço, primeiro, recuperando o que a Giovana falou, é isso. O tema da educação é educação para que serve, né? Então, recupera muito desse discurso, se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, esse discurso comum, do senso comum, de dizer que a educação salva tudo, né? E a educação não salva se o intuito dela não for salvar, né? A educação, ela educa, e basicamente ela faz isso. Agora, para quê? É a sociedade quem tem que definir, né? E nesse caso das crianças decidem o que elas desejam aprender, é uma experiência social mesmo, Tércio, que tem a ver com o coletivo também, né? De você entender, veja, até então a concepção de criança, que a criança não decide, como é até hoje, não decide nada do que ela faz, né? Ou do que ela deixa. E é um pouco isso, recupera um pouco do que a Josemir fala, né? Então, quem era visto como criança,
Mas, assim, sim, também tem a ver com as crianças, de entender e aprender o mundo a partir do que a experiência coletiva nos coloca. Né? Então, é um pouco a educação, e veja quão revolucionária era em 1871. A Comuna conseguiu falar de um tema que deve-se falar nas faculdades de educação até hoje, né? De como fazer essa educação transformadora e que ela se torne uma via de mão dupla, que não é a criança não é uma tábua rasa que recebe tudo que vem só e pronto. Nem nós, né? Porque nós também, que passamos pela nossa educação também, em qualquer das nossas etapas aí, às vezes posso estar falando com pessoas que eu venho de uma realidade assim, às vezes conheci pessoas que foram começar a passar pela educação formal depois dos 17, 18 anos. Né? Então, nos EJA da vida, ou até eu já ajudei a alfabetizar algumas pessoas, então, e que tem a ver com você entender o outro lado, entender que as pessoas aprendem também, tem os dois sentidos a educação, e veja quão revolucionária era a Comuna, que já então enxergava a questão a partir desse prisma, né? Então, para ver a capacidade que a classe tem de, muitas vezes as pessoas falam que os trabalhadores não têm como, o que seria um mundo dirigido pelos trabalhadores, porque os trabalhadores nunca iam saber o que fazer com nada, é diferente, talvez não soubessem o que fazer, ou não saibam, a gente não saiba coletivamente o que fazer, sem ter uma organização que nos ajude a fazer os balanços que são coletivos para toda a classe, no sentido de entender para onde nós vamos, mas o que nós queremos fazer, o proletariado mundial sabe muito bem, né? A questão da mulher também, né? Então, vejam, tem um aspecto só que eu queria reforçar, que ali no texto fala. A mulher e as crianças pertenciam ao pai, e isso era quase que uma instituição. Elas pertenciam ao pai até, se fosse uma criança que fosse menina, até que o pai decidisse para quem ele enviava aquela vida, né? Porque a menina, depois a mulher, eram vidas, tinham escolha, tinham vontades, tinham tudo, né? E simplesmente era parte do pai ou parte do marido, né? E ali, a partir de então, se modifica todo o prisma de como enxergar a mulher, né? Então, é muito libertador, coisas que a burguesia jamais sonhou em aplicar para o proletariado em qualquer momento, né? E aí vou recuperar uma outra coisa que foi muito falada aqui, que é o papel do partido, né? E isso é abordado pelo Trotsky nos textos complementares de vocês ali, de preparação, né? Então, um partido revolucionário, ele faz com que tudo aquilo que era inconsciente, ou que em determinado momento, parte das dúvidas, inclusive, do que o Marx coloca, você sabe, quando a gente elaborou o Manifesto do Partido Comunista, a gente não tinha muita ideia do que ia ser. E a partir dos balanços de 1871, e do que se aprendeu com a experiência histórica de 1871, vai começar a se entender o que é o papel do partido de um partido dentro desse processo, e que esse balanço só vai se completar completamente, desculpa a redundância, só vai se completar finalmente em Lenin, em 1902-3, quando ele percebe o tipo de organização que tem que montar. E não é só porque ele era um gênio, fora do comum e tal. Eu posso até achar que ele é um gênio, fora do comum e tal, né? Mas ele recupera
experiência histórica dos balanços do Marx e do Engels, recupera a experiência histórica do que viveu o POSDR na Rússia, para entender finalmente o momento em que se vivia o mundo, para entender finalmente até onde vai. E como superar a contradição das experiências diferentes da classe quando ela chega num momento crítico da história, como é o duplo poder, a tomada do poder, e que precisa ter uma organização que condense a história e a estratégia da classe trabalhadora e possa dar o elemento consciente para aquilo que não é consciente. Nós vamos explorar muito mais isso para frente, no resto do ciclo aí. Mas, basicamente, dando um spoiler, é um pouco essa a importância que tem o partido nesse processo, né? Então, veja a heterogeneidade que tinha dentro da própria comuna, né? Então, se você pega lá, quer ver? Tem um material aqui que a gente foi estudar um pouquinho do que era dentro da comuna. Então, ó, você tinha dentro da comuna operários que eram 21%, mas aí você tinha, por exemplo, escritores, artistas e profissionais liberais que eram 10%, você tinha empregados que eram 3%, depois você tinha pequenos fabricantes que eram 3%, e 1% de rentistas. Você tinha pessoas que viviam de renda dentro da comuna, e estavam lá na comuna. Veja a heterogeneidade gigante que tinha naquilo. Sem um elemento consciente, não tem como fazer um balanço que vá para onde deveria ir, né? Então, não é que não foi por falta de capacidade nesse sentido, no mau sentido, que a comuna teve o desfecho que teve, mas pela ingenuidade e pela própria falta de experiência da classe ainda, que estava amadurecendo o que ela seria para frente. Então, um pouquinho de cada coisa, peguei um pouquinho de cada tema que todo mundo falou. E para fechar, muito verdade, Josemir. Quando a gente olha esses dados de mortos, ou de quantidade de pessoas e tudo, é importante que a gente entenda o contexto do que é. 20 mil pessoas hoje já é um número absurdo, completamente absurdo. Mas você imagina 20 mil pessoas em 1800, na conformação das cidades. Agora você imagina 200 mil na conformação do que eram os estados nacionais e as cidades de então, no meio do século XIX. Isso é completamente uma proporção completamente tem parâmetros, mas é um negócio completamente impressionante, né? Os números, né?